Provações, vídeo 3. Sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião. Nós estamos tratando do assunto provações, né? Iniciamos pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compartilhar de maneira clara esses assuntos tão importantes que o Senhor tem nos revelado, nos ensinado, para que eu possa falar de maneira clara e que todos possam entender e aprender aquilo que for da vontade do Senhor, que for conforme a sua justiça. Amém. Então hoje vamos realmente entrar no tema principal. Vamos falar dessa ferramenta aí que nós temos, né? Que são as provações. É uma ferramenta muito importante. Estou chamando aqui de ferramenta, né? É uma ferramenta muito forte para a gente usar, né? E hoje então vou procurar apresentar por que entendo que isso é esses assuntos das provações são uma ferramenta, né? Até os outros 2 vídeos estava bem tranquilo, né? A gente estava falando desses 2 trabalhos, não tem muito questionamento aqui, né? A gente procurou apresentar a importância que é dada a esses 2 trabalhos e o enfoque que é dado a esses 2 trabalhos, né? É isso que Deus quer de nós, a nossa transformação e o crescimento da igreja como um todo, né? Não são outras coisas, né? Deus não tem um objetivo para nós de nos colocar numa posição de destaque na sociedade ou de construir aqui nesse mundo uma sociedade mais humana. Não. A proposta de Deus é gerar os seus filhos e que eles se conformem à sua imagem, né? E formar essa igreja que é o corpo de Cristo que vai estar unido a Ele, né? Então, para aqueles que não estão unidos com Deus, aí a história é outra. Nós já falamos um pouco aqui na Conexão Bíblica a respeito do julgamento pelas obras e outras coisas. Mas isso é uma misericórdia de Deus que está abrangendo aqueles que não são seus filhos, né? Para os seus filhos tem uma proposta muito grande, uma proposta muito grandiosa de comunhão com Ele, de comunhão eterna, né? E por isso nós falamos desses 2 trabalhos, que é um processo como a gente vai entrar nessa comunhão e que é o objetivo dessa nossa vida, né? E que as outras coisas vão ficando secundárias, ou melhor, elas passam a fazer sentido com relação a esses 2 trabalhos, né? Todas as outras coisas passam a estar ligadas a esse trabalho. Foi o que a gente falou aqui nas reuniões sobre as coisas, né? Começamos a mostrar, esses 2 trabalhos são tão importantes e todas as outras pequenas coisas deste mundo estão relacionadas a esses 2 trabalhos, né? Então, por enquanto, foram reuniões que acho que não tem muita polêmica assim, né? Você pode questionar se é isso mesmo, se não tem uma outra função e tal, mas os textos são claros e se você parar para pensar realmente na obra de Deus, acho que fica bem evidente que é esse o objetivo, né? Os textos falando da necessidade de que Ele quer que Cristo seja gerado em nós, né? E que é isso que a gente tem que buscar, né? E a purificação, a santificação, tudo isso, né? Então, até aqui, todo mundo acho que deu para concordar bastante, né? Porque você fala que você tem que ser transformado numa pessoa alegre, aprender a ter a bondade de Deus, a paz de Deus, né? Tem como discordar disso aí, né? Parece que é uma coisa que todo mundo vai concordar. Tudo bem, a gente está dizendo que tem um processo aí de reconhecer o pecado e de confessá-lo diante de Deus, pedir perdão e buscar, por meio da oração em nome de Jesus, matar o pecado. Então, a gente está dizendo que tem um processo, que é o que a gente tem aprendido, né?
Mas o enfoque todo mundo concorda, né? Mas hoje então nós vamos entrar na essência da nossa proposta, que é a aprovação em si, né? E aí eu tenho a impressão que aí já vai começar a ficar um pouco mais indigesto o assunto, né? Pode ser que levante algumas questões, algumas dúvidas, né? E se acontecer isso, é interessante, porque pelo menos você está dando importância para a palavra de Deus e questionando aquilo que eu estou falando, né? Mas então eu estou dizendo assim, esse assunto ele tende a ser um pouco difícil de eu não diria difícil de aceitar, mas um pouco realmente assim meio complicado assim, porque essas provações, essa ferramenta que eu estou dizendo que são as provações, elas começam a trazer essas coisas que são todas as coisas que a gente reconhece como boas e como importantes, elas começam a apresentar diante da gente as nossas falhas, né? Esse é o trabalho da aprovação. Ela começa a deixar evidente a necessidade de transformação, né? E começa a colocar a gente como responsável desse processo aí, né? E dizer, olha, você tem muito que caminhar, né? E fica bastante evidente para a gente, né? E aí pode ser que seja um pouco desagradável, né? Você dizer assim, poxa, mas eu não sou ruim, eu não sou uma pessoa ruim, eu estou procurando fazer tudo, né? Então, a aprovação, ela vai começar a dizer, olha só, presta mais atenção, né? Tem muito caminho para andar, né? Então, ela começa a ser como um questionamento para a gente, né? E a gente não gosta muito de ficar sendo questionado, né? Então, por isso, talvez seja um tema menos unânime, né? Mas a gente está aqui para apresentar isso aí como uma ferramenta muito importante, né? Se você concordar, aceitar realmente, você vai ganhar aqui um novo recurso que você vai poder utilizar, assim como eu tenho procurado utilizar esse recurso. Essas coisas que eu estou falando, todas, eu sempre tenho procurado colocar em prática, né? Tenho procurado apresentar temas que são coisas que eu estou realmente trabalhando em cima, né? Não é um mero ensinamento, mas é algo que eu aprendi e que eu quero colocar em prática, que eu quero colocar em ação na minha vida, né? Tanto no assunto do Antigo Testamento, quando eu vi a necessidade de buscar entender os mandamentos de Deus para mim, para a minha vida, para a minha transformação, e aqui esse tema das provações como uma ferramenta importante também nesse processo, né? Se eu falei que tudo o que importa para Deus são aqueles dois trabalhos e as coisas estão relacionadas àqueles dois trabalhos, então a aprovação deve estar relacionada com aqueles dois trabalhos, né? Então vamos lá entrar então nesse assunto agora, né? Estamos aqui em Romanos capítulo 18 e Paulo estava dizendo assim, dando um ensinamento, né? E dizendo, então aqui as primeiras palavras aqui já está ligado às provações, né? Ele estava dizendo assim, ó, os sofrimentos, então aqui sofrimento está eu estou colocando aqui como uma parte dessas provações aí, portanto os sofrimentos, portanto a gente já está entrando realmente no assunto das provações aqui nas primeiras palavras, né? Os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Portanto, ele está dizendo assim, ó, esse sofrimento dessa vida, eles não se comparam ao que a gente vai receber. Então aqui, veja, estamos falando desses filhos, desses que estão entrando em comunhão com Deus. É para esses, para os convertidos lá de Roma, que Paulo estava falando.
E olha, para nós que somos convertidos, existe uma promessa muito grandiosa que deve ser manifestada. E, portanto, esses sofrimentos dessa vida, que a gente está chamando aqui de provações, não tem proporção alguma com o que nós vamos receber, né? E aí agora ele vai começar a entrar aqui em conceitos interessantes, né? Por isso a criação toda, a criação de Deus, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, né? Então a criação vai ser impactada por essa manifestação, pois a criação foi sujeita à vaidade, foi sujeita à corrupção, foi sujeita à contaminação, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. E quem a sujeitou foi o próprio homem, foi a própria humanidade, né? Aqui, eu coloquei aqui a autoridade, Levítico 4:3, é um texto que vai falar sobre o impacto sobre o impacto que a autoridade tem sobre aquele que ela exerce a autoridade, né? Aqui esse texto de Levítico 4:3 vai falar a respeito do pecado do sacerdote que contaminava o povo, do pecado do rei que contaminava o povo, né? Então, muitas vezes também, algumas vezes aparece isso lá na lei, quando o rei peca e o castigo cai sobre o povo. Então, existe essa questão da autoridade transmitir a sua culpa para aquele que é comandado pela autoridade, né? Esse é o princípio de Deus que a gente pode achar estranho, e aqui eu não estou querendo explicar os motivos e a justiça relacionada a isso. Só estou dizendo que, esse é o aspecto que está sendo destacado aqui. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade por causa da contaminação do homem. Então, o homem como autoridade, a humanidade como autoridade, sujeitou a criação à contaminação, à vaidade, né? E, portanto, para resgatá-la é necessário o resgate do homem. Todavia, com a esperança de ser também ela, aí sim, resgatada, libertada do cativeiro da corrupção. Então, ela está presa à corrupção, que o homem também estava, né? Para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Então esse texto aqui está falando isso aí, ó, a condição de comunhão com Deus e de plena liberdade que se adquire ao se constituírem os filhos de Deus. Então, a condição dos filhos de Deus é uma condição de glória e liberdade, né? Que vai, inclusive, impactar na criação, né? E que se adquire ao se constituírem os filhos de Deus, e o papel do mundo em gerar esses filhos de Deus. Então, aqui esse texto vai confirmando aquilo que a gente tinha falado, da proposta de Deus para a criação, que é a proposta principal, que é gerar os seus filhos, né? Então a criação geme e sofre como que dores de parto, são esses sofrimentos, são essas provações, é essa condição que está relacionada a essa contaminação que a criação foi sujeita, entende? Então existe uma condição aqui de sofrimento e de provação neste mundo relacionada à contaminação e dessa vaidade que a criação foi sujeita. Então existe uma condição de sofrimento e provação que está relacionada à contaminação, ao pecado, ao afastamento de Deus, mas que nós estamos que a obra de Cristo nos resgata, né? E nos propõe uma condição de como está escrito aqui, de glória futura, nos propõe uma condição
de glória que nós vamos alcançar lá na vida eterna, né? E de liberdade, de uma condição de participar de uma gloriosa liberdade. Então aqui a gente tem esses aspectos, né? O papel do mundo em gerar os filhos de Deus como objetivo principal, aquilo que a gente tem falado, que eu falei hoje, né? Esse papel, né? Que está relacionado a esses dois trabalhos aí de transformação interior e de transformação, de constituição do corpo de Cristo na igreja. Então, gerar os filhos de Deus. Está também falando a respeito dessa condição de plena liberdade, de glória e liberdade a que os filhos estão destinados, né? E está falando também dessa condição de sofrimento e de provação, de privação, de problemas que estão relacionados à corrupção e à vaidade e ao pecado, né? Então você tem de um lado o pecado, o sofrimento, de outro você tem uma condição de glória e liberdade dos filhos de Deus, e você tem no meio aí, fazendo o transporte, saindo da condição de pecado para a condição de glória, a obra de Cristo, que por meio dos seus filhos vai de alguma maneira impactar a liberdade, tá? Então esse texto está dizendo isso. E vamos seguir em frente. E não só ela, não só a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo. Veja, a gente tem o começo dessa condição. Temos as primícias, temos o Espírito Santo, né? Como a principal motivo dessa glória, nós temos acesso a esse Espírito Santo já. E nós temos o começo dessa condição e gememos em nós mesmos, aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo. Então aqui essa condição de glória, ela está associada a um corpo redimido, né? A um corpo renovado, né? A um corpo glorioso, como dizem outros textos, né? Então, que vai então, portanto, impactar inclusive o nosso corpo, esse corpo aí que você tem aí, né? Então, nessa condição de glória, há uma condição de um corpo renovado, de uma liberdade plena, né? Por quê? Porque a pessoa transformada, ela tem em si mesma a natureza de Cristo, que é uma natureza que gosta de fazer o bem, que quer sempre fazer o bem, que só gosta de fazer as coisas certas. E só uma natureza perfeita pode, então, ser plenamente livre, porque ela vai sempre querer escolher a coisa certa. Então, aí a gente tem essa condição que nós estamos propostos, né? É uma proposta para a gente, né? Então, não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Porque é pela esperança que fomos salvos. É por essa fé, nessa condição, que nós somos salvos. Ora, ver o objeto da esperança não é esperança. Porque o que alguém vê, como que ainda espera, portanto, essa plenitude a gente não vai alcançar aqui. A gente tem a esperança de alcançá-la. Ou trouxe, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, nem orar como convém. Então aqui vamos fazer um intervalo, né? O que tem a ver isso aqui, né? O que tem a ver o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos pedir nem orar como convém? O que tem a ver isso com isso que ele está falando, né? O que tem a ver é o seguinte: essa condição que ele está dizendo que nós vamos alcançar, essa condição de plenitude, de glória, de virtude, de redenção do corpo, ela está relacionada à nossa transformação. Obviamente, né? É sair do pecado, é remover de nós o pecado. E para a gente sair do pecado, a gente tem que realizar essa transformação. A gente precisa, então, de fato, eliminar o pecado de nós, né? A gente precisa eliminar o pecado e receber a natureza de Cristo, né? E esse processo é o que o Espírito vai auxiliar, né? E ele vem para orar como convém. Ele vem para fazer esse processo, auxiliar nesse processo de transformação,
trazer o poder para esse processo. Então é por isso que ele está introduzindo aqui o assunto do Espírito Santo, para pedir o que é necessário, pedir aquilo que é vontade de Deus, né? Orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Então aqui a gente já falou nos grupos do Espírito Santo a respeito da oração em línguas, né? E aqui eu vou fazer um parênteses logo mais para falar da oração em línguas. Mas lembre-se, a gente falou já muito da oração em línguas, que é o que está falando aqui, e do seu papel de auxiliar a gente nessa transformação, né? Então essa condição de corpo renovado, de gloriosa liberdade que vai impactar a criação e de glória futura a ser manifestada, essa condição aí, que ela está relacionada à transformação, está relacionada a matar o pecado, né? A conformação à estatura de Cristo, né? E para isso existe esse trabalho de transformação, e por isso a necessidade da gente também orar em línguas para a nossa edificação, como falou naquele estudo do Espírito Santo. Aquele que prescruta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Então esse assunto aqui do Espírito, da oração, está falando de orar, está falando da oração em línguas, e de orar para pedir a transformação, que é o que deseja o Espírito, o que o Pai deseja. Então, ele tratou da oração em línguas aqui, mas a gente inclui aqui também toda a oração em nome de Jesus, toda a oração para a transformação. Então, o processo de arrependimento. Então, para que ele colocou esse texto aqui? Para falar, tudo isso, toda essa condição nova que a gente busca, que a gente quer alcançar, né, de se libertar do pecado e das suas consequências e dos seus problemas e do afastamento de Deus, tudo isso a gente vai conquistar ao ser transformado. E para isso é necessário um trabalho, né? E entre esses trabalhos está a oração em línguas. A oração em línguas, que já foi falado, mas que aqui eu vou fazer um parênteses, nada mais é do que um documento assinado em branco para Deus, né? Você pode fazer a sua oração e pedir o que você acha importante. Eu quero a transformação disso, eu estou reconhecendo esse pecado, aquele. Isso é uma coisa consciente que você faz. Você está dizendo para Deus, eu quero isso aqui, que é a sua vontade, portanto eu quero em nome de Jesus. Outro recurso, outra maneira de fazer essa transformação é dizer, eu não sei o que eu preciso, eu não sei. Então eu vou fazer essa oração aqui, que eu não estou entendendo o que eu estou falando, mas é que eu quero que Deus faça o que o Espírito Santo deseja, né? Em algumas reuniões de oração que eu já ouvi, sempre surge essa pergunta aqui, mas se Deus sabe tudo o que eu preciso, por que Ele não me dá tudo o que eu preciso logo de uma vez? Pode me dar, eu quero, eu aceito, tudo bem, né? Isso aí eu já vi em várias reuniões de oração. Para que precisa orar, então? Se ele sabe o que eu preciso, né? Então, precisa orar porque você tem que participar desse processo, né? Mas ainda assim, ainda que você precise participar desse processo, a oração em línguas é um recurso para você fazer isso aí que essa pessoa está pedindo, né? Eu quero pedir o que quer que Deus queira. Eu nem sei o que é. Então, isso é oração em línguas. É pedir para Deus fazer o que Ele quer, sem você saber o que é, né? Esse é o recurso da oração em línguas, tá? Então, aqui, mas isso foi só um parênteses que eu quis falar, que a gente ouviu lá na oração em línguas, quis dar uma retomada, né? Mas o que interessa para a gente aqui, então, é que o Espírito vem fazer essa transformação para nos levar a essa condição de corpo renovado, essa condição gloriosa, né? E em contraponto a isso são os sofrimentos da vida presente. São
esses problemas devido à corrupção que a criação foi sujeita, que nós estamos sujeitos, né? Essa condição de cativeiro que nós estamos, né? Então, de um lado você tem os sofrimentos, é uma condição de cativeiro, do outro uma condição de corpo renovado, né? E nesse processo a transformação. Então, a manifestação dos filhos de Deus e a comunhão com Deus, a participação na liberdade e glória estão ligadas à transformação e à nova natureza, né? Aliás, e agora vamos começar a entrar cada vez mais então nesse assunto aí, né? Aliás, sabemos que todas as coisas, aqui as coisas, a gente falou das coisas, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então aqui está falando de tudo aquilo que nos envolve nessa vida. Todas essas coisas que nós falamos que são nas coisas que a gente vai amar a Deus, então todas elas concorrem para o bem, né? Daqueles que são os eleitos. Então, se você é eleito, se você tem essa fé em Deus e foi chamado por Ele, portanto, todas as coisas da sua vida vão concorrer para esse bem, né? Segundo os seus desígnios. O que Ele distinguiu de antemão, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, aqui de novo, você vê a ênfase que é dada a essa necessidade de ser imagem de Cristo, ser como Ele, né? Esse enfoque que nós estamos colocando toda a ênfase, né? Como aquilo que é o objetivo de Deus para você, né? Este é o plano que Deus tem para você e não qualquer outra coisa aí relacionada a esta vida. O plano dele é que você se conforme à imagem de Cristo, né? Para isso ele te preparou, para isso ele te distinguiu de antemão. Por isso você foi escolhido, né? E as coisas dessa vida vão concorrer nesse trabalho, ou nesses trabalhos, esses dois trabalhos, vão concorrer a fim de que o Senhor Jesus Cristo seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Então, por que nós somos eleitos? Porque Deus nos reconhece como filhos. Por causa disso, é que todas as coisas deste mundo vão concorrer para o nosso bem. E o que é o nosso bem? Nosso bem é igual a ajudam nos dois trabalhos. Então, todas as coisas deste mundo vão ajudar nos dois trabalhos, né? Todas as coisas, nós que falamos das coisas, então, todas as coisas deste mundo vão ajudar nesses dois trabalhos. Nesse trabalho que nos vai conquistar uma condição superior, uma condição gloriosa, que vai nos libertar do pecado, que vai nos libertar do cativeiro do pecado, das amarras e das consequências do pecado. Então, esse transporte para essa nova condição, que é realizado pela obra de Cristo, e que, para isso, todas as coisas que envolvem a nossa vida vão trabalhar, vão operar, vão concorrer para o bem, né? E que coisas especialmente são essas? Que coisas especialmente, né? Então lá, porque somos eleitos, todas as coisas concorrem para o bem. E que coisas especialmente? Vamos ver agora especialmente que coisas, né? Estamos falando de provação. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará dessa condição, dessa natureza nova? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Então, tudo isso aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, estou colocando aí no campo da aprovação. Então, que coisas especialmente as provações vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque somos mais que vencedores. Porque nós temos a condição de sair dessa posição de pecado, de castigo e de cativeiro,
e ir para uma condição de vitória, de plenitude de Deus, de comunhão com Deus. E como nós fazemos isso? Pela virtude daquele que nos amou. Então, essas coisas vão cooperar para que a gente saia da condição de pecado, de castigo, de tribulação, de angústia e entre numa condição de corpo renovado, de glória futura e de liberdade dos filhos. Então, essas coisas desse mundo, todas as coisas desse mundo, especialmente a provação, vai cooperar para que a gente vai trabalhar para que a gente entre nessa condição de vitória, de plenitude, de comunhão com Deus, que vai se manifestar plenamente na vida eterna, mas que nós vamos conquistando aqui, né? E por que somos mais que vencedores? Porque saímos de uma condição de derrota e vamos para uma condição de vitória. E quem proporciona isso é a virtude de Jesus Cristo, né? Então, pela obra de Cristo, a obra de Cristo vai pegar a gente que está numa condição de cativeiro e de pecado e nos transportar para uma condição de glória e virtude e comunhão com Deus. A obra de Cristo vai fazer isso. E ela vai operar a partir de todas as coisas, especialmente da provação. A obra de Cristo vai operar no nosso dia a dia, que são todas as coisas, e vai operar na provação. Para quê? Para nos transportar de uma condição de pecado, de castigo, de contaminação, para uma condição de pureza, de santidade e de glória. Então é a obra de Cristo que vai fazer esse processo. Por isso é pela virtude dele, né? E por isso todas as coisas vão concorrer. Vão concorrer para os dois trabalhos. Os dois trabalhos que são o trabalho de transportar do pecado para a glória. Tá? Então é isso. Eu vou tentar explicar de novo. Vamos lá. Você tem a condição de pecado, de contaminação, e você tem a condição de plenitude e de comunhão com Deus. E a gente tem que sair da de pecado e ir para de comunhão com Deus, plenitude, vitória. Para a gente fazer esse trabalho, quem que vai agir? A virtude de Cristo, a obra de Cristo vai agir, né? E ela vai agir aonde? No nosso dia a dia, nas coisas do nosso dia a dia, por meio das provações também. Não só, mas também, né? Especialmente por meio das provações, né? Então, por isso, todas as coisas vão concorrer para o nosso bem, mesmo as provações, porque elas vão trabalhar para nos tirar do pecado e nos levar para a plenitude de Deus, tá? Então, como a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a perseguição transcorrem para o nosso bem, e o nosso bem aqui entenda como edificação do corpo de Cristo, os dois trabalhos. Então, como que as provações transcorrem para os dois trabalhos? Como que as provações concorrem para a edificação do corpo de Cristo? Através das provações. A provação é a maneira como a tribulação trabalha para a edificação do corpo de Cristo, para a transformação, para a comunhão com Deus, para a purificação do pecado por meio da obra de Cristo. Nós temos a vitória sobre as tribulações por meio da obra de Cristo, que é a virtude daquele que nos amou. Que foi isso que eu expliquei aqui. Então, a aprovação, aqui a aprovação, eu estou dizendo aqui já não como sinônimo de tribulação, né? Que eu usei meio que como sinônimo de tribulação aqui, né? Mas aqui a aprovação eu já estou usando como essa ferramenta aí, né? A aprovação, a gente está agora conceituando ela como essa ferramenta, né? Que vai trabalhar as tribulações para a edificação, tá? Então isso é provação, né? Eu vou explicar mais adiante. Então, como as
tribulações transcorrem para o nosso bem a partir da provação. E também, aqui sim um parênteses, e também o castigo para o filho. O filho é aquele que é eleito, que é predestinado, que foi escolhido, que está predestinado, né? Então, as tribulações podem transcorrer para o nosso bem através da provação, que é isso que a gente vai passando na nossa vida aqui, esse processo, né? Ou do castigo, né? Eu não vou entrar no assunto do castigo, eu já falei um pouco a respeito dele no passado aí, mas o castigo é quando realmente houver uma falha nessa purificação, uma falha nossa, né? Na purificação. Aquele que não quis ser livre, não quis se purificar. A gente falou disso quando a gente falou lá no Êxodo 21, capítulo 21, versículos 5 e 6, a respeito de furar a orelha, né? O castigo também está embutido naquele mas livrai-nos do mal, né? Então, o castigo para o filho, para o eleito, para o escolhido, ele também é uma maneira da tribulação concorrer para o bem, tá? Mas eu não vou falar do castigo aqui, porque o castigo, ele como se diz assim, é um recurso para o Filho de Deus, mas é um recurso que o Filho de Deus não vai operar ele. Ele vai simplesmente sofrer ele, né? Sofrer o castigo, né? É um recurso que o Filho de Deus não tem um trabalho, né? Da maneira como a gente entende, ele é uma misericórdia de Deus para com o Filho, né? Por que ele é filho? Porque é eleito. A aprovação não. A aprovação, ela tem um trabalho, e é por isso que nos interessa, porque a gente tem algo que realizar, né? Então, a aprovação é para a correção do filho, tá? Então, agora a gente vai entrar nesse estudo aí, realmente de como que a aprovação opera, né? Então, vamos lá para Hebreus ver, então, o que está dizendo a respeito desse trabalho de purificação e como ele se relaciona com a aprovação. Ainda não tendes resistido até a sangue na luta contra o pecado. Então, luta contra o pecado, pronto. É sair daquela condição de privação, de castigo, de cativeiro. Luta contra o pecado, matar o pecado. Você não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho, está falando para o filho aqui, ó. Somos nós, os eleitos, os escolhidos, os predestinados. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor. Não desprezes a correção. Aqui a aprovação. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que conhece por filho. Aqui, ó. Então ele corrige, provação, corrige quem ama e castiga. O castigo, que é o que a gente não vai falar. Então, corrige e castiga todo aquele que reconhece por filho. Estais sendo provados para a vossa correção, tá? Então, a aprovação é para correção. É Deus que vos trata como filhos. Então, aqui, ó, se você está na condição de filho, então virá a aprovação para a correção. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem correção, que é comum a todos. Então, se vocês fossem sem correção como os outros, seríeis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida. Então, essa vida que a gente tem para receber, é necessário, então, passar por correção. Olha, é Deus que está te repreendendo. Então, aí, ó, a aprovação com uma repreensão de Deus, com uma correção para que a gente saia do erro. Quem está corrigindo é aquele que está no erro. Se o filho está fazendo tudo certo, não tem correção. Tem correção para aquele que está no erro. E o filho sempre tem um monte de coisa errada que tem que ser corrigida, né? Então, nesse âmbito que entra a aprovação.
na correção. Os primeiros, os nossos pais aqui do mundo, nos educam para um pouco de tempo, para esse tempo aqui, ó, esse tempo da nossa vida, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este Deus o faz para o nosso bem, para a vida eterna, para a plenitude, para nos comunicar a sua santidade. Então veja, aquele objetivo de santificação, de plenitude, aquilo que nós vamos receber, né? E que nós temos que começar a trabalhar, nós temos que começar a operar agora. É verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar. Aí, provação é isso, é dura, né? É desagradável, né? Então ela parece mais, a princípio parece motivo de pesar e de alegria. Mais tarde, porém, granjeia os que por elas se exercitam, então existe um trabalho a fazer na aprovação, o melhor fruto de justiça e de paz, né? Esse é o principal recurso da aprovação, porque ela está aí diante dos seus olhos todos os dias, né? São esses problemas aí que estão diante dos nossos olhos, que não dá para a gente ignorar, né? Ao contrário da busca de Deus, que tem que buscar a paz, a alegria, né? E você diz, não, eu estou buscando, né? Que é fácil se enganar, porque é uma coisa que não tem muitos parâmetros, né? Você não consegue medir. A aprovação, ela está aí todo dia e não dá para ignorar ela, né? Ela está sempre diante dos nossos olhos, e por isso uma ferramenta muito importante, porque ela está dizendo da necessidade da gente se exercitar nessa transformação, da gente trabalhar nessa transformação, né? E por isso um recurso importante que não pode ser desprezado, porque está aí para a gente ver todos os dias, né? Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos, e dirigi vossos passos pelo caminho certo. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Então esse é o processo de provação, de transformação por meio do reconhecimento do erro, né? Que é correção, né? O filho precisa saber o motivo da correção para poder modificar a atitude. Então tem que reconhecer o motivo. Agora a gente vai começar a entrar nesse assunto do motivo, né? Porque qualquer correção, ela só funciona se reconhece o motivo. Se não reconhece o motivo, ela não é correção, aí é castigo, né? Castigo, você pode nem reconhecer o motivo, né? Mas correção não. Correção, você fez errado aqui, então vai apanhar aqui, por causa que você fez isso aqui errado. Então a necessidade de conhecer o motivo para você não fazer mais, né? Então, deixa eu só dar uma olhada aqui no tempo. Tem mais uns 20 minutos, um pouco menos. Então dá para a gente entrar um pouco nesse assunto do motivo, né? Porque é muito importante. Se a gente quer trabalhar na aprovação, quer trabalhar no castigo, a gente vai ter que reconhecer o motivo, né? E aí, anulando o motivo, matando o motivo, não tem mais porquê correção. Correção é quando tem motivo. Quando não tem motivo, não tem correção, né? Ou seja, se você saiu de uma condição de pecado, entrou numa condição de plenitude de Deus, não há porquê mais estar sob a influência daquele castigo, daquele cativeiro. Você está se libertando. Você está saindo daquela condição ruim e desagradável das coisas do pecado, da sua contaminação, e se colocando numa condição de plenitude, de comunhão com Deus, né? Então esse é o processo. Vai saindo de uma condição onde precisa correção para uma condição onde não precisa correção. Uma condição de liberdade, de vida plena, né? De corpo restaurado, de corpo renovado, né? Então a repreensão sem conhecimento da vontade do Pai, sem entendimento da atitude errada, não é muito útil. Então, sem a gente reconhecer o pecado, não dá para a gente corrigir o erro, né? Para ser eficaz é necessário identificar o erro e corrigi-lo, né?
Então esse é o trabalho, esse é o exercício da aprovação, identificar o erro, né? Então agora a gente vai falar um pouco a respeito dessa origem espiritual, né? Isso que é a origem dos problemas, e é um assunto importante que está dentro desse tema da aprovação. A origem espiritual das coisas. É pela fé, está lá em Hebreus 11, que reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Então olha aqui, ó, que eu escrevi aqui, ó, entender que as coisas, matéria, mas não só matéria, nosso modo de ser, as tribulações, as doenças, as preocupações, as agitações, tudo tem origem espiritual e é fundamental para os cristãos entender isso, né? Entender que as coisas visíveis não são só aquilo que a gente está vendo com o olho, mas as coisas que a gente mede, que a gente desse mundo natural aqui. Todas essas coisas têm uma origem espiritual, né? As coisas visíveis se originam do invisível, né? Então, sejam as coisas nossas, matéria, nosso modo de ser, sejam também as coisas aí da nossa sociedade, né? Os caminhos que ela vai tomando, todas essas coisas que a gente vai reconhecendo, olha como está indo a questão da tecnologia, a questão das pessoas, as questões sociais, todas essas coisas têm uma origem espiritual, né? Deus criou essas coisas a partir das coisas espirituais. Elas têm uma raiz espiritual, têm uma força espiritual por trás. O Espírito é aquele que em nós nos proporciona a vida, né? É o Espírito que nos impulsiona para Deus, né? Por isso que o Espírito ele está relacionado quando a Bíblia fala de coração, porque o coração é aquele que está bombando o sangue para todo o corpo, que está bombando a vida, né? Então o nosso espírito está nos empurrando para Deus, né? Mas as coisas espirituais, portanto, elas são a origem de todas as coisas, por trás de tudo, na essência tem uma origem espiritual. Isso é o que eu estou procurando explicar aqui. As coisas visíveis se originam do que é invisível, né? O reino espiritual é o campo que governa o reino natural. E tratar das coisas materiais a partir do reino espiritual, com o auxílio do Espírito Santo, é a maneira definitiva que devemos buscar. Por que definitiva? Porque aí você está indo na essência dos problemas. Você está indo na onde eles se originam, né? Este é o modo de Deus. Deus olha o quê? Olha o espírito. Não é isso que está escrito? Deus olha o coração, né? Quando Jesus questionou lá, ele falou que o julgamento dele era justo. Por quê? Porque Deus está olhando o coração, está olhando onde as coisas se originam, está olhando a partir da essência, né? Este é o modo de Deus. É permanecer na palavra. Permanecer na palavra que é espírito e vida. Então, a palavra é algo espiritual que trata neste campo de origem das coisas, né? É compreender qual seja a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus ela vai estar trabalhando aí, na origem, né? Por que a gente precisa compreender qual seja a vontade de Deus em todas as coisas? Porque em todas as coisas nós temos que começar a buscar trabalhar no campo espiritual, que é aquele que é definitivo, que é aquele que tem mais poder, que é aquele que tem mais potência, que é onde a gente vai lançar mão do recurso do Espírito Santo, da obra de Cristo, tudo trabalhando ali a partir do espiritual para o natural. Começa no espiritual para se manifestar no natural. Então muda a origem para manifestar no natural, porque as coisas visíveis se originam do invisível, tá? Então aqui agora a gente vai ver vários textos que vão tratar dessa origem espiritual, né? Vamos ver alguns aqui, vamos ver
quantos dá para a gente ver, né? Então Jesus tomou de novo a barca e passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico, estendido numa padiola. O paralítico tinha um problema lá de saúde, que era alguma debilidade, né, nos membros aí, e não conseguia andar. Então, portanto, um problema visível e natural no campo das coisas visíveis e naturais, né? Jesus, vendo a fé daquela gente, então vendo aquilo que estava já lá no campo espiritual, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados são perdoados. E trabalhou aonde? No campo espiritual, ou da alma ali, né? Perdoou o pecado, né? Ouvindo isto, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhe nos pensamentos, perguntou-lhes. Então aqui, Jesus de novo ali, ele, através do Espírito Santo, reconheceu o que eles estavam pensando, né? Então, veja, Jesus sempre agindo ali no campo da origem, né? Seja perdoando os pecados ali no Espírito, seja trabalhando ali na alma, mas com orientação do Espírito Santo. Então, Jesus sempre trabalhando no campo espiritual. Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, para que vocês vejam que eu perdoo o pecado, levanta-te, disse ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Então, operou no campo espiritual, se manifestou no campo natural, né? Então vamos lá, o que é mais fácil fazer? A cura física exterior ou a mudança do interior, né? Aparentemente a gente pode dizer assim: não, é mais fácil mudar o interior, porque não dá para ver, você nem sabe se mudou ou não mudou, né? Mas de fato, o que é mais fácil fazer, né? Porque dizer que você não sabe se mudou não quer dizer nada, né? Se você não sabe, pode ser que não tenha mudado ou que tenha, né? O que realmente, de fato, é mais fácil fazer, né? A ciência humana tem alcançado a cura física com algum sucesso. Com algum sucesso relativo e pequeno, né? E pequeno sou eu que estou dizendo, né? As pessoas vão dizer que é um grande sucesso, muito grande, muito importante. Eu acho pequeno, mas tudo bem. Seja pequeno, seja grande, a ciência humana tem alcançado a cura física. Mas a conquista da natureza de Deus, essa conquista de natureza perfeita, transformação incrível, corpo glorioso em nós, é totalmente impossível ao homem. Trazer a natureza perfeita de Deus para qualquer pessoa que queira, isso é totalmente impossível ao homem. A conquista da natureza de Deus, a purificação do interior, se manifesta no interior. O pecado perdoado é igual à cura do paralítico. Portanto, o que é mais fácil fazer? É mais fácil fazer a cura física. A cura física até a ciência está fazendo aí, né? A natureza de Deus, que é muito mais difícil, isso é o que Jesus veio proporcionar. Mas essa transformação, essa mudança, ela vai se manifestar no exterior, né? Então, a libertação do pecado vai manifestar no exterior, né? E por isso aqui a gente está falando de provação, e agora você vai entendendo como é um recurso importante, né? Quantas provações a gente tem aí, que estão aí todo dia, a gente vendo todo dia, né? E agora você começa a reconhecer a sua enorme necessidade de transformação, né? E daí um recurso importante, porque você começa a ver, né, quanto que você precisa ser transformado, né? Então, vamos ver mais um texto aqui, né? Estava ali um homem enfermo havia 38 anos.
Vendo-o deitado, e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Então aqui, só para explicar, se tiver alguém que não conhece, esse era o tanque de Betesda, ou Betesda, não sei, que tinha essa questão aqui. Quando a água era agitada, porque vinha um anjo lá, descia na água, então a primeira pessoa que entrasse era curada, né? E esse cara aqui estava falando que, quando agita lá, para eu ser curado, alguém entra antes, né? E eu não consigo. E ele queria ser curado, né? Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado. Tomou o seu leito e foi andando. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Então esse texto é um texto aí que tem muita coisa para ver, muita coisa para analisar, né? O fato dele estar lá há 38 anos, o fato desse tanque que as pessoas eram curadas, dos 5 pórticos, tem um monte de ensinamento aí. Mas o que a gente quer destacar é a origem espiritual do problema, né? Então, para não te acontecer coisa pior, já não peques. Então, o pecado aí estando relacionado a essa enfermidade dele, né? Então, Jesus foi lá, libertou ele e disse: agora não peques, para não te acontecer coisa pior, né? Então, a origem espiritual desse problema aí, né? E aqui mais um texto. A gente já está chegando no final desse tema aqui da origem espiritual. Havia uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Então aqui, ela estava doente porque tinha um espírito, um problema no campo espiritual que a detinha doente. E andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse o Senhor, não desamar cada um de vós no sábado o seu boi e o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre desta prisão em dia de sábado? Então aqui de novo, essa questão aí, Satanás a paralisava, né? Essa questão desse problema ter uma origem espiritual e de Jesus então ir lá e resolver esse problema, né? Libertar do espírito e curar, né? Então vamos fazer essa última tela e depois a gente retoma, né? Fazer esse último tela aqui. Então você tem a obrigação de procurar a origem espiritual. Isso exercitar-se na aprovação, né? Então todos esses nossos problemas, né? Aqui eu fiz 2 problemas de enfermidades aí, mas todos esses nossos problemas, eles estão relacionados, têm uma origem espiritual. A gente tem que começar a buscar reconhecer que todas as coisas elas têm uma origem espiritual, elas se relacionam com o espírito, né? E a gente tem que buscar começar a ser orientado a reconhecer essa origem espiritual, né? Eu falei lá na série Fariseu, entre os 13 e o vídeo 13 e o 20, a respeito aqui do boi especial, que está falando do corpo, né? Se o animal foi roubado de sua casa, e dentro da sua casa, qual que é a sua casa aí, esse corpo aí que você mora, ele indenizará o proprietário.
se foi dilacerado por uma fera, a trará como testemunho. Então vai buscar aquilo que estava dentro da casa. Nesse texto aqui, se o animal fosse dilacerado fora da casa, era uma coisa. Mas aquele que está dentro da casa, dentro aí, foi um animal que foi retirado de dentro da casa, o judeu que estava praticando a lei, ele tinha que ir lá no mato, buscar a fera, matá-la e trazer como testemunho. E não terá que pagar pelo animal dilacerado. Então, veja só. Então, esse texto que estranho aqui do Êxodo está falando desse mesmo assunto. A necessidade da gente ir buscar essa fera que está danificando o boi que está dentro da nossa casa, o nosso corpo aqui dentro da casa, dentro da gente, né? Então, ele tem que ir buscar essa fera, matá-la e trazer como testemunho, né? Esse é o nosso trabalho, né? Essa lei foi escrita para nós. Negligenciar a busca da origem dos danos causados ao nosso corpo, das tribulações que enfrentamos, é negligenciar o mandamento do Senhor. Portanto, aí, ao você não fazer esse trabalho de exercitar-se na aprovação, buscando a origem espiritual, procurando a transformação, ao não fazer esse trabalho, nós estamos negligenciando o mandamento do Senhor. Qual? Esse aqui, esse do Êxodo 22, né? Quando tem alguém que está roubando de dentro da nossa casa, de dentro do nosso corpo, a gente tem que ir lá e matar essa fera aí, e matar esse pecado, e trazer como testemunho diante de Deus, falar, olha, isso aqui eu não quero mais, né? Esse mal, eu não quero mais fazer essa atitude aqui, eu quero que ela morra, né? Essa é a oração em nome de Jesus, trazer como testemunho, né? A tribulação é para a nossa correção, é necessário identificar o mal. Identificar o mal. Você tem essa obrigação. Esta é a maneira de todas as coisas concorrerem para o bem, concorrerem para os dois trabalhos, né? Então, na próxima semana, a gente vai dar continuidade aí a esse assunto. Tem mais coisa para dizer, tem ressalvas para fazer ainda. Tem alguns aspectos para analisar, bastante, tem várias coisas ainda para trazer, né? Por hoje, a gente vai deixar por aqui. Semana que vem, no próximo vídeo, a gente retoma e com mais coisas a respeito dessa ferramenta, né? Que é muito importante, você vê, porque ela está aí todo dia. Ela não dá para a gente ignorar. Essas provações que são doenças, são os problemas, né? Você todo dia está em contato com elas, né? Todo dia tem fera roubando aí de dentro da sua casa, que é esse seu corpo aí, né? Todo dia. E você tem a obrigação de ir lá e trazer essa fera como testemunho, né? Esse é o nosso trabalho. E a gente encerra pedindo então a Deus que o seu Santo Espírito nos ajude, que a gente comece a reconhecer essa origem espiritual das coisas e olhar para dentro da gente e ser capaz de trazer estas feras como testemunho e aniquilá-las pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Pedimos isso